Olá! Hoje você vai descobrir as 3 razões pelas quais uma artesã não consegue falar sobre o próprio produto. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Valéria Anjos e eu ensino artesãs a destravar a fala para dobrarem as suas vendas. E hoje, essa aula ao vivo tem o objetivo de te mostrar as 3 razões. E por que é importante você conhecer as 3 razões pelas quais você não consegue falar sobre o seu produto? Porque quando você entende as razões, você consegue buscar uma solução para esse desafio. E o meu objetivo é que você saia dessa aula ao vivo com total clareza. Opa, eu não estou conseguindo falar sobre o meu produto por causa desse motivo. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, Thelma, seja muito bem-vinda. A Thelma é uma artesã do açúcar maravilhosa. Sejam todas muito bem-vindas. Doçuras Dadai chegou aqui também. Nesse domingo, essa aula ao vivo está acontecendo no domingo porque durante a semana eu fiquei sem internet e agora eu estou aqui repondo essas aulas ao vivo para vocês. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa conhecer é, entender o que é não conseguir falar sobre o próprio produto. Porque, às vezes, a Leia tem um desafio de não conseguir falar sobre o próprio produto. Às vezes, a Joana, a Larissa, a Manuela têm desafios diferentes. Então, a forma como eu não consigo falar sobre o meu produto é diferente. Cada uma tem o seu desafio. Então, existem algumas artesãs que elas gaguejam quando elas vão falar. Sabe, quando a palavra está ali na ponta da língua, mas ela não sai. E você fala assim, meu Deus do céu, o que acontece quando eu vou para o Instagram apresentar um produto incrível ou quando eu vou apresentar algo novo, um produto novo, uma solução nova que eu criei aqui para um cliente, eu começo a gaguejar, me perco nas palavras. Isso é uma das formas de você não conseguir falar sobre o próprio produto. Existem outras artesãs que elas começam a dar voltas, elas começam a enrolar. Então, às vezes, o cliente, ele faz uma pergunta para essa artesã e ela, por uma insegurança, por não conseguir mesmo falar, ela começa a dar voltas. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o cliente vai embora, porque a pessoa que está ali assistindo o teu vídeo, apresentando aquele produto, ela fala, meu Deus do céu, essa pessoa só fica aqui enrolando, o que é isso? Que barbaridade! Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque quando você começa a enrolar, você não fala aquilo que precisa ser dito. E isso é um sinal de que você não sabe ou não consegue falar sobre o seu produto. Um outro sinal de que uma artesã pode não conseguir falar sobre o próprio produto é que ela esquece as coisas. Ela tá crente daquilo que ela vai falar, que tá tudo na cabeça dela, mas ela acaba se esquecendo. Dá um branco, dá um tilt, ela fala, meu Deus do céu, toda vez que eu vou falar do meu produto, eu não consigo porque eu tenho um branco. Então, são sinais do que é não conseguir falar sobre o próprio produto. Algumas pessoas têm esses sinais diretamente, algumas artesãs têm esses sinais ligados à forma, às palavras, ao jeito que ela fala. Outras têm até esses sinais no corpo. Ela fica toda travada. Ela se fecha. A postura cai, ela desmonta. E quando ela se comporta dessa forma, ela não consegue fluir, ela não consegue ter facilidade para falar sobre o seu produto. Então comece a observar os sinais. Quando você vai gravar um vídeo aqui no Instagram para falar sobre o seu produto, quando você vai abordar um cliente novo, no presencial, como é que o seu corpo fica? Como é que você se sente? Porque o travar não é só uma questão das palavras. Às vezes a gente trava o corpo também. E ficar travada transmite vários sinais de insegurança para o cliente. Então, precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque às vezes você fala assim, não, até que eu tenho facilidade. Mas quando você vai falar, você não entende qual que é o sinal.
Então, não conseguir falar sobre o seu produto é quando você quer explicar, você quer abordar o cliente, mas por conta dessas questões com a fala, você não consegue desenvolver essa conversa com ela. Às vezes é o cliente perguntando, é o cliente falando, e você fala, meu Deus, e isso acontece também, poderosas, por meio do WhatsApp. Às vezes o cliente manda uma pergunta e você trava, porque você não conseguir desenvolver aquela conversa, você não consegue falar. Então, esse é um sinal de não conseguir falar sobre o próprio produto. Não conseguir desenvolver uma conversa, não conseguir retomar o cliente para ver, vai fechar o pedido? Vai finalizar essa compra? Você trava, você paralisa. É um sinal de que você não consegue falar sobre o próprio produto. Outro sinal é você querer fechar uma parceria, você vê uma pessoa que tem potencial ou um comércio e você fala, nossa, meu sonho é ver esse produto nessa loja. Nossa senhora, meu produto combina, mas você não consegue ir até lá. Você passa na frente milhares de vezes, vai e volta, mas você nunca entra para fechar aquela parceria. Ficou claro para vocês, poderosas, quais são os sinais do que é não conseguir falar sobre o próprio produto? Me contem aqui. Bom dia, Sueli, uma artesã maravilhosa do ramo de bonecas de pano. Bom dia, Su, seja muito bem-vinda. Então, nós precisamos ficar atentas a isso. Val, e o que eu faço, né? Às vezes a gente entende, deixa eu só arrumar aqui, quais são os sinais. E você pode estar se perguntando, tá? Quando você descobre a razão, quando você descobre o motivo que você está travando, e como que você vai descobrir? Identificando os sinais. Se você se conectou com um desses sinais que eu falei, esse é um ponto de atenção. Por quê? Porque pode ser que você não esteja falando, não esteja fechando vendas, dobrando as suas vendas, porque você não consegue desenvolver a sua fala com os clientes. Então, o primeiro passo para você destravar, para você saber em qual direção você vai ir, para você buscar ajuda, para você conseguir divulgar o seu produto, é identificar o motivo pelo qual você trava. Se você não descobre o porquê você está travada com relação à sua fala, você continua na mesma. Você continua na mesma sem saber falar sobre o seu produto, sobre aquilo que você faz. Você não consegue atrair novos clientes. Por quê? Porque para você dobrar as vendas é importante você trazer pessoas novas para conhecer o seu produto. Mas se você não fala, você não consegue abordar. Se você não aborda, você não consegue nem explicar, mostrar para a pessoa o que é que você faz. Quando você não consegue falar sobre o seu produto, fechar novos parceiros é um grande desafio. Por quê? Porque você acaba não tendo coragem, não sabendo. Meu Deus do céu, eu travo, então eu não vou. Você paralisa. E o pior de tudo, poderosas, é você não conseguir dobrar as vendas, não aumentar a sua renda, não alcançar novas pessoas, não ser reconhecida na sua cidade por ser a artesã da boneca de pano, ser artesã dos laços. Para isso, a gente precisa falar. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns exemplos de poderosas que superaram esses desafios para você entender, porque às vezes é a mesma coisa que acontece com você. Um exemplo, a Wanda. A Wanda, ela não conseguia falar ali pelo WhatsApp. A Wanda é uma artesã de laços. Então, o cliente entrava em contato com a Wanda e ela não conseguia falar para desenvolver a conversa. Quem aqui já passou por esse desafio? Você quer vender, você quer fechar as vendas, mas você não sabe o que falar, qual que é o próximo passo. Quando a Wanda identificou que ela estava travando exatamente nesse ponto, porque olha o perigo, poderosa. A pessoa está interessada, ela chega até você, ela foi até o seu Instagram, mas ela não fechou a venda. Por quê? Porque você não sabe continuar uma conversa com ela. Você não sabe como falar. E aí você perde uma grande oportunidade de transformar aquela pessoa que é uma interessada em um cliente. A Wanda, ela descobriu o que travava ela e ela seguiu firme e dobrou as vendas. Então, às vezes, é algo que eu falo muito isso para vocês.
Às vezes as pessoas que você precisa para comprar o seu produto, para dobrar as suas vendas, elas estão aí no seu WhatsApp, gente. Elas estão aí no seu WhatsApp, só que você não sabe falar com elas e aí você perde a oportunidade de vender para elas. Um outro exemplo que eu gosto de compartilhar aqui com vocês é da Rafa. A Rafa, ela dobrou as vendas quando ela descobriu o que travava ela para ir abordar as parcerias. Porque a Rafa, ela queria vender por parcerias, era a ideia do negócio dela. E ela não conseguia chegar até um parceiro, falar sobre o produto dela, ela travava. E quando ela descobriu, opa, o que está me travando? Ela superou, ela foi além e ela dobrou, ela começou a vender 5 vezes mais. Doçuras da Dai falou, serve para pipoca também, com certeza, Dai. Porque, às vezes, para você dobrar as suas vendas, para você aumentar a sua renda, a distância que o teu cliente ou uma parceria que vai te levar para o próximo nível pode estar ali entre você e uma parceria. Às vezes as pessoas, elas estão muito interessadas no seu produto, elas até chegam até você, como acontecia no caso da Wanda. Só que você não sabe como seguir com essa conversa, você não sabe como falar com ela. Isso é não saber falar sobre o próprio produto. Então, quando você entende o que você vai falar, quando você entende a razão de você estar travando, você fala: opa, agora eu sei como é que eu vou me posicionar. E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês com relação à fala é da Mi. A Mi, ela não conseguia falar sobre os produtos dela aqui na rede social. Ela queria mostrar os laços, ela queria ser reconhecida como a Milena, criadora da Milenarte, uma artesã dos laços, mas ela não conseguia falar. Quando ela entendeu a razão pelo qual ela estava travando, ela superou esse obstáculo, ela foi muito além. E a gente precisa ficar presente para isso. Opa, entender a razão, o motivo que você não está conseguindo falar sobre o seu produto. E isso se aplica a diferentes áreas do artesanato. As artesãs do açúcar, as artesãs da boneca de pano, as artesãs da costura. Por quê? Porque o teu produto é diferente. E se você não consegue falar sobre o diferencial do teu produto, as pessoas não vão comprar o teu produto. Elas não vão entender, opa, é por isso que o produto de Thaís é diferente, opa, é por isso que o produto de Ana é diferente. A nossa fala, ela serve como uma ferramenta, é uma porta-voz do nosso produto. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com produtos industriais. O produto de vocês é um produto artesanal. E às vezes as pessoas nem sabem o que é um produto artesanal. E se você não fala, você perde a oportunidade de vender para aquela pessoa, de mostrar o diferencial do teu produto. Entender as razões pelas quais você trava e não consegue falar sobre o próprio produto é o primeiro passo. E agora eu vou compartilhar essas 3 razões. Eu quero que você fique atento para identificar. Opa, é por essa razão. Pode ser que sejam as 3 ou pode ser que seja uma dessas razões. Depende de cada artesã. Então vamos lá. Qual é a primeira razão que trava uma artesã e faz com que ela não consiga falar sobre o próprio produto? Medo, vergonha e timidez. Eu sei que você pode ser uma artesã mais reservada. Você não precisa colocar a cara aqui na internet para dobrar suas vendas. Existem outras possibilidades, mas todas as outras possibilidades, poderosa, elas passam pela fala. Quando você sabe falar sobre o seu produto, você pode fechar uma excelente parceria que vai vender por você. Você não necessariamente precisa ser a pessoa que vai vender, mas você precisa saber falar sobre o seu produto. Porque quando você sente medo, você se sente menor, você se sente incapaz, você dá desconto. Quando você tem medo de falar sobre o teu produto, quando você não se posiciona, quem domina o teu negócio não é você, é o cliente. Mas, Val, eu tenho vergonha. É natural a gente ficar com vergonha, a gente ficar tímida, mas isso não pode te parar. O que está te parando hoje? É o medo? É a vergonha? É a timidez? E eu gosto sempre de perguntar: é medo? É vergonha? É timidez? Com relação a quem?
Porque às vezes, poderosa, esse medo, essa vergonha, essa timidez não está nem ligada aos seus clientes, está ligado aos seus familiares, aos seus amigos. Você fala, nossa, o que os meus amigos vão pensar de me ver fazendo isso? Nossa, mas o que a minha família vai pensar? Gente, como é que a gente soluciona isso? Se você tem dificuldade, escreve. Escreve uma mensagem e coloca no grupo da família. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Quero comunicar a vocês que a partir de hoje vou usar as minhas redes sociais para falar sobre aquilo que eu faço. E desde já eu conto com o apoio, respeito e consideração de cada um. Por quê? Porque não é fácil aparecer para falar sobre o seu produto, mas o meu negócio é o sonho da minha vida. E a tua família vai falar: uau, que incrível, vão te aplaudir. Sabe por quê, gente? Porque o medo, a vergonha, a timidez não está no outro, está na gente. Está dentro de você. Não é uma questão do outro, é uma questão sua. E quando você comunica isso para as outras pessoas, você tira essa carga de cima de você. Então, cuidado, por quê? Porque às vezes o medo, a vergonha ou a timidez é a razão pela qual você não fala sobre aquilo que você faz. E isso não está no outro. Às vezes você até fala, mas é por causa da outra pessoa. Não, mas é o que você está sentindo. Então, a melhor forma é comunicar para a pessoa. Falar, olha, estou me sentindo desse jeito. Gente, vou começar. Comunicação é vida. Fala é vida. Por quê? Porque a gente coloca para os outros o que a gente está sentindo. E quando você age dessa forma, as pessoas vão respeitar você, vão entender o que está acontecendo. Mas essa razão que te trava, ela está dentro de você, não está no outro. Quando você fica presente para isso, você fala, nossa, é exatamente isso que está me parando. É a vergonha do que os outros vão pensar. Gente, as pessoas não vão pensar nada. Por quê? Porque elas estão vivendo a vida delas. A vida já é tão atribulada, a gente tem tanta coisa para fazer. Mas Val, vão me chamar de blogueirinha. Ótimo! Se a pessoa te chamou de blogueirinha, você fala, menina do céu, estou investindo no meu trabalho e para isso eu preciso falar sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que eu faço. Eu sou a blogueira do meu negócio. Muito obrigada pelas suas palavras de incentivo. Por quê? Porque a pessoa vai falar, a pessoa que vai falar isso, gente, não é uma pessoa do bem, né? A pessoa tá ali te zoando. E quando você responde dessa forma, você já corta o mal pela raiz. Mas você não pode deixar isso te parar. Ficou claro? Essa é a primeira razão que impede uma artesã de falar sobre o próprio produto. Ou que faz com que ela não consiga falar sobre o próprio produto. A segunda razão, ficou claro, gente? Se ficou claro, vocês mandem um coração aí, dão um sinal de vida para eu entender que eu posso seguir para o próximo tópico aqui tranquila. Às vezes, a gente fica, se apegando a essas coisas. E isso pode ser um grande desafio. Às vezes a gente se apega a algo que nem é real. Às vezes a gente se apega a algo que nem é real. Às vezes o medo tá dentro da gente, mas ele não é real. E aí quando você vai lá, fala com a pessoa, fala, menino, nunca pensei isso de você. Então, muito cuidado com o medo, a vergonha e a timidez. Eles são armadilhas que estão dentro da gente. A gente mesmo se aprisionando. Isso é um perigo. Um perigo muito grande. Agora, nós vamos falar sobre a segunda razão pela qual uma artesã não consegue falar sobre o próprio produto. A segunda razão é não saber o que falar. Por quê? Porque na maioria das vezes, fazer o que vocês fazem, poderosas, é tão natural para vocês que você acredita que todas as pessoas, elas já sabem sobre aquilo que você faz. Então você quer falar, você não tem vergonha, não tem medo, não tem timidez, mas você não sabe o que falar sobre o teu produto. E isso te trava, isso te paralisa. Isso é uma das razões pelas quais você não consegue falar. E eu quero que você se pergunte: será que eu não estou falando sobre o meu produto para novas pessoas, aqui nas redes sociais? Não estou falando, atendendo de uma melhor forma no meu WhatsApp, para eu transformar esse interessado num cliente? Será que é porque eu não sei o que falar sobre o meu produto? Por quê? Porque se você não sabe o que falar, é natural que dê um branco, que você gagueje, que você se perca. E quando você não sabe o que falar sobre o próprio produto, você se torna mais uma. Isso é um grande perigo. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela não sabe falar sobre o próprio produto, sobre o diferencial daquilo que ela faz,
ela começa a falar de uma forma parecida com outras pessoas. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Ela vê o que as outras pessoas, as outras artesãs estão falando sobre um produto parecido com ela, e aí ela copia, gente. E aí você perde o melhor, que é a tua autenticidade, o teu diferencial. Artesanato vem da palavra arte. Independente do tipo de artesanato que você faz, é uma obra de arte feita pelas tuas mãos. Tem o teu processo, a tua técnica, a tua forma de realizar aquele artesanato, de criar, de produzir o artesanato. Quando você não sabe o que falar, o que é comum de acontecer? Copiar outras pessoas, falar do jeito que outras pessoas estão falando. E isso é um perigo, por quê? Porque você se torna mais uma. A pessoa vai te ver falando, tá, é igual de todo mundo. Então você precisa ficar atenta a essa razão. Será que eu não estou falando por quê? Eu não sei o que falar? E aqui a estratégia é o seguinte: por mais simples que seja, para você, fale sobre as etapas do teu produto, sobre a criação, sobre a embalagem. Mas Val, isso é tão óbvio. É óbvio para você que vive nesse universo, que está mergulhada nesse universo. Mas para quem não conhece o processo, isso é uma novidade. Mas Val, se eu falar sobre o meu produto, outras pessoas vão copiar. Claro que não, Benção. Não vão copiar por quê? Porque você não vai abrir todos os teus segredos. Você vai contar uma parte do processo, mas você precisa falar. Por quê? Porque quando você fala, você deixa claro qual é o teu diferencial. Essa segunda razão pela qual uma artesã não consegue falar sobre o produto, ficou claro para vocês, poderosa? Que é não saber o que falar? Me contem aqui, por favor, que aí vamos seguir para a nossa terceira razão. Se você ficou com alguma dúvida, se está aqui assistindo essa live nesse domingo de manhã, vocês são muito comprometidas. Eu quero reconhecer vocês e parabenizar, porque, olha, não é qualquer artesã que para num domingo de manhã para assistir uma aula ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, já sinaliza aqui, porque você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo aqui ao vivo. Agora nós vamos para a terceira razão pela qual uma artesã não consegue falar sobre o próprio produto. Que razão é essa, Val? Essa, para mim, é uma razão muito séria. Por quê? Porque quando você está apegada a essa razão, o que acontece? Isso afeta diferentes áreas do seu negócio, do seu posicionamento, do seu cliente ideal. Val, essa razão é grandiosa, sim. Quando você trava na hora de falar sobre o seu produto por conta dessa razão, você estagna o teu negócio, você não aumenta a sua renda. Isso é muito sério. Val do céu, que razão é essa? A terceira razão que é que impede as artesãs de falarem sobre o produto que elas fazem é não reconhecer a própria habilidade. Como que é isso, Val? O que eu mais vejo trabalhando com artesãs são artesãs fazendo trabalhos incríveis, únicos, extraordinários, mas elas são incapazes de reconhecer a própria habilidade. O que isso quer dizer? Ela não vê valor naquilo que ela faz. Ela acredita que aquilo que ela faz qualquer pessoa faria. Gente do céu! Isso não é uma verdade. Quando você não reconhece o teu potencial, quando você não reconhece a tua habilidade em fazer aquilo que você faz, é comum de você diminuir o resultado do seu trabalho. Quando você diminui o resultado do seu trabalho, você não vê ele como algo grandioso. Logo, você não fala sobre o seu produto. Você não tem segurança, você não tem autoconfiança, você não tem autoestima. Para você falar sobre o seu produto, você precisa confiar em você e você precisa reconhecer que você é uma artesã extraordinária, que você tem habilidades incríveis. Não é a Val falar.
É você olhar para você, olhar para o seu produto e acreditar. Por quê? Porque quando você não acredita, você não fica segura para falar sobre o seu produto. Quando você não acredita no seu potencial, você não consegue abordar as pessoas. Porque você, ai, nossa. Gente, algo muito importante. Quando a gente vende o nosso produto, nós estamos transformando a vida daquela pessoa. Não é um biscoito, não é um suspiro, não é uma pipoca. É uma experiência. Vocês, artesãs, têm o superpoder de criar memórias por meio de uma experiência incríveis com o produto de vocês. Porque quando o seu cliente chega numa sexta-feira com um pacote de pipoca para o filho dele, uma pipoca diferente para assistir um filme, você mudou aquela sexta-feira para aquela criança, para aquele pai, para aquela mãe. O teu produto tem esse potencial. Só que para você ver o potencial do teu produto, você precisa reconhecer o potencial de quem faz aquele produto. Se você não reconhece o teu potencial, as tuas habilidades, você começa a acreditar que o teu produto é mais do mesmo. Isso é muito perigoso. Porque você não tem segurança para bancar um não. Quando o cliente vem pedir um desconto, falar um não. Por quê? Porque você não reconhece as tuas habilidades, os teus superpoderes como uma artesã. Vocês criam peças personalizadas para aquela pessoa, algo único. E você precisa entender que você só consegue fazer isso porque você tem uma habilidade muito valiosa. Quando você reconhece a sua habilidade, não vale, poderosas, só olhar para o produto e falar, ai, meu produto é incrível, e se colocar como alguém menor. Porque se o produto é grandioso, quem faz aquele produto também é grandioso. E nessa aula ao vivo eu quero deixar esse lembrete importante para você. Quando você não acredita na sua habilidade, você não fica segura para se posicionar, para falar sobre o valor do seu produto, para reconhecer o valor do seu produto. E quando você não se posiciona, você não tem essa autoconfiança, essa autoestima. O que é autoestima, Val? É você reconhecer o teu valor próprio. Quando você não reconhece o teu valor, quando você não tem segurança em você, você não consegue falar. Por quê? Porque a fala, ela tá ligada àquilo que você acredita, aquilo que você sente com relação ao que você faz. Então você precisa acreditar em você, no seu potencial, na sua capacidade, nas suas habilidades. Existem muitas artesãs que não falam sobre aquilo que elas fazem porque elas não acreditam nelas. Elas são incapazes de reconhecer as habilidades que têm. Já passou o tempo em que o artesanato era algo menor. Isso já ficou lá atrás. Hoje, o que nós vemos são pessoas dispostas a viver uma experiência, a ter um produto único, exclusivo, criado para ela. Mas para você ser capaz de falar sobre o seu produto dessa forma, você precisa ficar ligada nessa terceira razão. Por quê? Porque essa é uma das razões que impede as artesãs de falarem sobre o próprio produto. Na aula ao vivo de hoje, eu compartilhei com você, que está aqui nessa aula, as 3 principais razões pelas quais uma artesã não consegue falar sobre o próprio produto. Essa aula ao vivo, ela vai ficar salva para você. E se você tem alguma amiga, alguma conhecida que é uma artesã e não consegue falar sobre o próprio produto, compartilhe essa live com ela. Eu deixo esse conteúdo salvo porque eu acredito que quando uma artesã consegue falar sobre aquilo que ela faz, ela abre portas, ela dobra as vendas, ela aumenta a renda e ela é reconhecida pela obra de arte que ela produz. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês e eu te desejo um excelente domingo. Beijo, tchau!